E aí, pessoal, essa é a nossa segunda parte da aula de características gerais sobre filo hexágono. Vamos lá! O parasitismo é uma interação entre espécies diferentes, interespecífica, onde um leva vantagem sobre o outro, sem matar seu hospedeiro. Por isso, muitos insetos são chamados de parasitos na fase adulta, na larval ou, em alguns casos, em ambas as fases. Como exemplo, nós temos as pulgas, que vivem do sangue de mamíferos quando adultos, seu cachorro de estimação, por exemplo. Mas suas larvas são detritívoras, ou seja, elas se alimentam de restos orgânicos, plantas ou animais mortos. Elas são de vida livre, ou seja, não são parasitas. Os piolhos são parasitas por todo o seu ciclo de vida. Muitos insetos parasitos são, por sua vez, parasitados por outros insetos. Essa condição é conhecida como hiperparasitoidismo. As larvas de muitos tipos de vespas, por exemplo, vivem e completam grande parte da sua metamorfose dentro do corpo de aranhas ou outros insetos, consumindo seus hospedeiros e matando todos eles. Uma vez que sempre matam seus hospedeiros, são conhecidos como parasitoides, um tipo letal de parasito. Insetos parasitoides são extremamente importantes no controle das populações de outros insetos. Os artrópodes têm um sistema muscular bem desenvolvido. A parte comestível do camarão, por exemplo, é constituída pelo músculo dos metâmeros abdominais, ou seja, os compartimentos abdominais. Os músculos fixam-se às partes internas do exoesqueleto e funcionam em antagonismo. Se a contração de um músculo faz essa perna flexionar-se, a contração de outro músculo vai fazer o quê? Vai fazer a perna distender-se. É a ação dos músculos antagônicos, junto ao exoesqueleto rígido, que permite a grande variedade e eficiência dos movimentos dos artrópodes, inclusive a movimentação das asas para voo, no caso aí dos insetos. Os artrópodes possuem uma musculatura do tipo estriada. Os músculos e a cutícula trabalham em conjunto para produzir movimentos, formando um sistema de alavancas. Esses músculos dos artrópodes possuem bem menos fibras e menos inervações neurais em comparação aí com a musculatura dos vertebrados. Os insetos são os únicos invertebrados capazes de voar. Suas asas são totalmente diferentes das asas das aves e dos morcegos. Nestes vertebrados, a asa é o membro anterior com o esqueleto interno adaptado ao voo. As asas dos insetos são estruturas laminares revestidas por exoesqueleto quitinoso ou cutícula. Nelas podemos notar linhas mais espessas, as nervuras, por onde circula a hemolinfa. Nas asas também há traqueias, que além de contribuir para a sustentação esquelética, oxigenam e alimentam suas células. Acredita-se que os primeiros insetos alados tinham dois pares de asas muito semelhantes, que se mantinham em posição esticada e perpendicular ao corpo, como ocorre nas libélulas atuais, ordem Odonata. Em muitos insetos, o par de asas anterior modificou-se ao longo da evolução, passando a proteger as asas membranosas e mais delicadas do par posterior, que é utilizado para voar. Na ordem Orthoptera, representado pelos grilos e gafanhotos, por exemplo, as asas do par anterior são denominadas tegminas. Elas são mais espessas que as asas posteriores, protegendo-as quando o inseto está pousado. Nos insetos da ordem Hemiptera, como os percevejos e barbeiros, as asas anteriores têm a base bastante espessa, sendo denominadas hemiélitros. Nos da ordem Coleóptera, joaninhas e besouros, por exemplo, as asas do par anterior tornam-se mais espessas e curvadas, sendo chamadas de élitros.
Estes protegem como se fosse um estojo as delicadas asas membranosas posteriores quando um besouro está pousado. Ao voar, o inseto afasta os élitros e desdobra as asas de voo. Em alguns insetos, como nas moscas e mosquitos na ordem Diptera, as asas posteriores reduziram-se em pequenas estruturas em forma de clava, uma antiga arma branca. Os chamados balancins ou halteres, que acredita-se serem usadas como órgãos de equilíbrio durante o voo. As asas movimentam-se pela atuação em conjunto do exoesqueleto e dos músculos de voo, localizados dentro do tórax. Este é constituído por uma placa quitinosa dorsal, o tergo, duas placas laterais, as pleuras, e uma placa ventral, o externo. Dispostos longitudinalmente no interior do tórax, há músculos longitudinais e unindo a placa dorsal à ventral, há músculos transversais. Os movimentos das asas implantadas no tórax entre o tergo e as pleuras ocorrem pela ação antagônica desses músculos do tórax. Quando os músculos transversais se contraem e os longitudinais se relaxam, o tergo abaixa e as asas levantam. Quando ocorre o contrário, isto é, os músculos transversais se relaxam e os longitudinais se contraem, o tergo levanta e as asas abaixam. A frequência de batimento das asas de um inseto varia entre 10 a 20 vezes por segundo nas borboletas e até cerca de 1000 vezes por segundo em alguns mosquitos. Para se movimentar, os insetos terrestres mantêm pelo menos 3 das suas 6 pernas sobre o solo, o que ajuda e melhora na sua estabilidade. Alguns insetos, como o hemíptero aquático Jerris, têm a capacidade de caminhar sobre a superfície da água. Esse inseto apresenta nas almofadas de suas pernas cerdas hidrofóbicas, que é como se fossem pelos que não gostam de água. Daí vem o termo hidrofóbico, e não rompem o filme superficial da água. Conforme ele patina com seus 2 pares de pernas posteriores, Jerris usa o par de pernas protorácicas reduzidas e dentadas para capturar e segurar sua presa. Os hemípteros aquáticos apresentam um comportamento de limpeza incomum e podem dar cambalhotas completas na superfície da água, tentando remover resíduos dos seus tergitos torácicos. O corpo dos hemípteros marinhos do gênero Alobates, que significa aquele que caminha, é um excelente surfista sobre as ondas oceânicas. É adicionalmente protegido por uma cobertura que repele a água, composto por pelos em forma de ganchos grossos posicionados juntos entre si. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Back with the bass, the jam is live in effect and I don't waste time. Off the mic with the dope rhyme, jump to the rhythm, jump to the rhythm, jump. Yeah, everybody over here, everybody over there, trying to get a nut to move your butt.